Agora que você já sabe o que uma onda faz, né, transporta energia sem transportar matéria, vamos ver algumas características de uma onda. Eu tenho aqui uma onda bem genérica, e a primeira característica fácil e importante é esses pontos aqui, os pontos mais altos de uma onda, eles têm um nome, chama crista. Inclusive, vocês não devem saber disso, mas na crista da onda era uma gíria de antigamente, para quem era descolado, sabe? Tava sempre no topo. Ele tá na crista da onda. De bem antigamente mesmo. Tá na crista da onda. Do mesmo jeito que o ponto mais alto tem um nome, o ponto mais baixo também tem um nome, e ele chama vale. Então, crista ponto mais alto, vale ponto mais baixo. Uma dica bem importante é sempre que você for desenhar uma onda, uma oscilação, é sempre bom ter uma linha no meio, como essa, por exemplo. Porque você consegue ver realmente a parte de subida, né, a parte da crista e a parte do vale. E é importante que elas tenham a mesma altura. É importante que o tamanho de uma crista seja igual ao tamanho de um vale. Inclusive, existe um nome para essa altura da onda, né? A distância do meio até uma crista ou do meio até um vale. Tanto faz, porque eles devem ser o mesmo valor. Então, o nome dessa grandeza, que é a altura da onda, é amplitude. Tanto essa aqui quanto a de baixo. Então, amplitude seria como se a altura da onda, mas nunca se mede de baixo até em cima, ou seja, do vale até a crista. Se mede do meio até a crista ou do meio até o vale, lembra disso. E a última característica importante, talvez a mais importante de todas, dessas que eu vou mencionar nesse vídeo, é o comprimento de onda. Bom, pensa comigo, se a amplitude é a altura da onda, o comprimento de onda é o comprimento da onda. Ah, vá! Mas o que significa isso? Seria o tamanho horizontal, né? A amplitude é o tamanho vertical, o comprimento de onda seria o tamanho horizontal. O único problema é que uma onda, ela é teoricamente infinita. Tudo bem, meu desenho parou aqui, mas eu poderia ter continuado esse desenho para sempre se eu quisesse. Então uma onda não devia ter um comprimento, porque ela é infinita teoricamente. Para o comprimento de onda, só importa pra gente o tamanho de uma oscilação completa. Porque se for perceber, a onda é uma coisa meio repetitiva. Ela é o mesmo movimento, o mesmo desenho várias vezes. É uma oscilação completa feita várias vezes. Isso aqui é uma oscilação completa de uma onda. Ó, percebe que vai ter uma subida, aí chega até a crista, desce, passa pelo meio, desce de novo, chega até o vale, sobe, passa pelo meio. E aí vai começar tudo de novo. Sobe, passa pela crista, desce, passa pelo meio, desce, passa pelo vale, sobe, passa pelo meio. E repete tudo isso de novo. É como se uma oscilação completa fosse feita esses 4 movimentos. Uma subida, uma descida e uma subida. Então, sempre que você tiver os 4 movimentos, você pode parar aí e falar, pronto, essa distância, esse tamanho de uma oscilação completa, chama comprimento de onda. Tranquilo. Olhando o desenho que a gente tinha, então um comprimento de onda poderia ser, por exemplo, a distância daqui desse ponto até esse ponto. Olha como é verdade. Subiu, crista, desceu, meio, desceu, vale, subiu, meio. Daqui para cá seria um comprimento de onda. Eu poderia ter, por exemplo, daqui até aqui. Então essa é a ideia do comprimento de onda. É o tamanho de uma oscilação completa. E o comprimento de onda ele tem um símbolo, uma letrinha grega, para representar o comprimento de onda, porque é uma grandeza importante. Isso não é querer ficar escrevendo toda hora o comprimento de onda. Então, a letra grega que representa o comprimento de onda é o lambda. Eu tenho aqui uma onda genérica, certo? Não vou nem fazer a referência do meio agora, porque não vou precisar. Mas vamos supor que eu quero começar a contar daqui. Eu falo, tá, então quanto vai ser um comprimento de onda? Bom, eu tenho que pegar desse ponto e saber aonde que esse ponto se repete. Até aqui, mais ou menos, e isso é uma repetição desse mesmo ponto. Então isso aqui é um comprimento de onda. Ah, então quer dizer que de uma crista até outra crista também é um comprimento de onda. Afinal, são 2 pontos que se repetem. Do mesmo jeito, de um vale até outro vale também é um comprimento de onda. Ah, então isso é muito fácil. Mas calma, e se for do meio? E se eu quiser, por exemplo, pegar um ponto aqui bem no meio mesmo, e dizer, olha, ele se repete aqui, ó, nesse meio. Porque os outros pontos, as cristas não, vai ter só uma. E o vale também, mas o meio eu tenho 2, né?
Eu tenho uma que eu passo no meio descendo, e depois eu passo no meio subindo. Então é possível confundir que, ó, se for de um ponto onde se repete, então daqui para cá teria que ser um comprimento de onda. Mas não é. Esse ponto aqui, B, não é uma repetição desse ponto A. Porque em B a onda vai descer e em A a onda vai subir. A repetição do ponto A vai estar no ponto C, por exemplo. Porque no ponto C a onda está subindo. Aí sim é uma repetição do ponto A. No ponto B, a repetição estaria, por exemplo, no ponto D, que a onda está no meio, mas descendo. Então, tinha no meio que ele tem que se preocupar com subir ou descer, todos os outros pontos eu vou ter um ponto e um outro que é onde ele se repete logo depois da onda. E a distância entre esses dois pontos é o comprimento de onda. Onda